Olá, boa tarde a você que segue acompanhando a programação da HIT. Vamos agora saber os últimos destaques do Brasil e do mundo desta quinta-feira, dia 9 de novembro. Mulheres vítimas de violência que forem atendidas nas unidades da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher do Distrito Federal terão direito a transporte gratuito, graças a uma parceria entre a Secretaria de Segurança Pública do Governo Distrital e a empresa Uber Brasil. A ideia é incentivar as vítimas a registrar os boletins de ocorrência na Polícia Civil. O projeto prevê ainda a divulgação de informações a motoristas e usuários sobre como ajudar mulheres vítimas de violência doméstica. As denúncias de violência contra a mulher podem ser feitas pelo número 180, qualquer dia e horário, gratuitamente e com a certeza de anonimato. De cada 100 brasileiros, 87 usavam internet em 2022. Segundo o IBGE, o uso da rede subiu de 66% em 2016 para mais de 87% no ano passado. O estudo considerou apenas pessoas com 10 anos ou mais de idade. Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua mostrou que em 2022 o uso da internet chegou a 87,2% da população brasileira, um aumento de 21,1 pontos percentuais em relação a 2016, usada por 66,1% da população. Houve aumento mesmo na comparação com 2021, quando o percentual de usuários da rede mundial era de 84,7%. O crescimento no acesso à internet foi ainda maior entre as pessoas com 60 anos ou mais. No ano passado, eram 62,1% de usuários, índice superior aos 57,5% de 2021 e cerca de 2,5 vezes maior que os 24,7% de 2016. Isso significa que a parcela de idosos com acesso à rede passou de 1/4 para 2/3 da população. Já a faixa etária com maior uso é de 20 a 29 anos de idade, que representa 96,1%. Esse aumento, segundo o IBGE, se deve à evolução nas facilidades para o uso dessa tecnologia e na sua disseminação no cotidiano da sociedade. Sobre os domicílios com utilização de internet, subiram 1,5% de 2021 para 2022. Desses 68.900.000 residências com acesso à rede, no ano passado, 14,3% tinha algum dispositivo inteligente acessando a internet, como câmeras, caixas de som, lâmpadas, ar-condicionado e geladeiras. Já os domicílios com banda larga móvel subiram 1,9%, enquanto aqueles com banda larga fixa passaram de 83,5% para 86,4%. Na área rural, o acesso à rede mundial cresceu 3,4% no período. E na área urbana, o percentual passou de 92,3% para 93,5%. As razões mais citadas para não ter acesso à rede foram que nenhum morador sabia usar a tecnologia, não havia necessidade e serviço de acesso ser caro. Os principais motivos para o uso da internet no Brasil são conversar por chamadas de voz ou vídeo, enviar ou receber mensagem de texto, voz ou imagens e assistir a vídeos. Foram citados também o uso de redes sociais, ouvir música, rádio e podcast, ler jornais, notícias, revistas e livros, acessar bancos e outras instituições financeiras e enviar ou receber e-mails. E vamos agora ao Minuto da Economia desta quinta-feira. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse que assim que a reforma tributária aprovada ontem pelo Senado chegar, ele colocará a matéria para análise. Os brasileiros esperam que isso aconteça mesmo, porque faz tempo que o assunto está nas promessas de vários políticos. Como sempre, existem os lados bons e os ruins. Para começar, é bom não esquecer que o país tem hoje nada menos do que 46 mil leis sobre impostos. É isso mesmo, haja burocracia. A reforma terá a função de limpar este armário. Sabe aquele momento que você abre as gavetas e joga muita coisa fora?
pois é isso que vai acontecer. E com as novas regras, ficará melhor para formalizar os negócios, exatamente porque não haverá tantos carnês para pagar. Sem dizer que as pessoas com baixa renda terão de volta alguns impostos, como na compra de gás e na conta de luz. Existem as exceções. E não é novidade que, nestas horas, os parlamentares capricham para ajudar alguns setores a não pagarem nada. E agora, na Câmara, bem que poderiam corrigir o prazo de transição da reforma, que será de nada menos do que 10 anos. Mas, bom, pelo menos estão fazendo, né? O presidente Lula sancionou hoje a lei que cria a Política Nacional de Conscientização e Incentivo à Doação e Transplante de Órgãos e Tecidos, que vai entrar em vigor em fevereiro do ano que vem. Além do aumento do número de doadores e do crescimento da quantidade de transplantes, a nova legislação tem como metas promover a discussão, o esclarecimento científico e enfrentar a desinformação sobre o tema. Também está prevista a intensificação de campanhas sobre o incentivo da doação e transplante de órgãos e tecidos na última semana do mês de setembro de cada ano. Segundo pesquisadores europeus do Observatório Copérnicos, 2023 deve terminar como o ano mais quente em 125 mil anos. Esse recorde pode ser superado já no próximo ano. Essas projeções foram feitas com base na paleoclimatologia, que é a área que estuda as variações climáticas ao longo da história da Terra. A onda de calor associada a outros eventos climáticos extremos está relacionada com o fenômeno El Niño e as contínuas emissões de gases de efeito estufa em atividades humanas. O mês passado foi o outubro mais quente já registrado no planeta, pois alcançou 1,7 graus a mais do que a média para o mês de outubro, no período de 1850 a 1900, nível pré-industrial. Desde janeiro, a temperatura média do planeta é a mais quente já registrada para os primeiros 10 meses do ano, sendo 1,43 graus acima da média. A Organização Meteorológica Mundial alerta que o fenômeno climático El Niño deve durar até pelo menos abril de 2024 e contribuir para um novo aumento de temperaturas em várias partes do mundo. O próximo ano pode ser ainda mais quente do que 2023. Algumas regiões serão impactadas por eventos extremos, como ondas de calor, chuvas fortes e incêndios florestais. A Organização Meteorológica Mundial ressalta que, em meio a eventos climáticos extremos cada vez mais frequentes, as comunidades vulneráveis são mais suscetíveis a sentir impactos maiores. Sobre os desastres, o número de eventos de médio ou grande porte previsto é de 560 por ano, ou 1,5 por dia, até 2030. Em países com cobertura limitada de alerta precoce, a mortalidade por desastres é 8 vezes maior do que em países com cobertura substancial ou abrangente, diz a Organização de Estudos Climáticos. E aqui no Brasil, a temperatura média atingiu nível recorde pelo 4º mês seguido em outubro. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, entre julho e outubro, a diferença entre o valor registrado e a média histórica foi superior a 1 grau Celsius. E novembro já está entrando nessa mesma estatística. O IMET já emitiu aviso sobre uma onda de calor fora do comum para pelo menos 5 estados, com alta probabilidade de quebra de recordes históricos, podendo se estender até a próxima semana. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de perigo com as altas temperaturas até sexta-feira. O aviso vale para regiões de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Goiás. Segundo o IMET, as temperaturas nessas regiões devem ficar até 5 graus acima da média. Em cidades do Centro-Oeste, as máximas devem ultrapassar os 42 graus Celsius. O Instituto informou ainda que existe a possibilidade da onda de calor continuar e ganhar força a partir de sábado. Isso pode fazer com que o calor se espalhe por mais estados brasileiros, com temperaturas ainda mais altas.
De acordo com as previsões, na segunda-feira, cidades do Tocantins, Bahia, Piauí, Espírito Santo e Minas Gerais também devem ter temperaturas acima dos 40 graus. A onda de calor deve durar entre 10 e 14 dias e pode quebrar recordes de temperaturas. O calorão pode ser um dos mais intensos da história, com temperaturas de 45 graus ou mais no centro-oeste, interior de São Paulo e regiões de Minas Gerais. E eu fico por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Mais notícias você acompanha daqui a pouquinho com Kleber Werneck no Jornal das 18h30. Às 10 da noite eu volto ao vivo ao lado de Alexandre Giacchetto e espero por você. Até amanhã. Tchau.